Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e hoje nós vamos conversar sobre direitos e garantias fundamentais, aula número 1, exatamente. A conversa de hoje vai ser sobre o artigo 5º, o monstro, o gigante, né? O maior artigo da Constituição da República de 1988. A gente começa na aula de hoje justamente pelo caput do artigo 5º e pela teoria geral dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º ele tem uma característica muito interessante. Sozinho, ele é responsável por uma carga de informações tão grande, que muitas vezes corresponde a uma lei inteira. O artigo 5º ele é muito grande, são mais de 70 incisos, além do caput, e agregado a tudo isso existe uma teoria geral fundamental, que a gente não pode ignorar ou deixar de falar sobre ela. Então, o LAC a gente já tem o artigo 5º, eu sei que a gente já tem o artigo 5º gravado nas aulas do LAC por este cabeçudo aqui, mas existe uma preocupação muito grande da gente otimizar o tempo de estudo. E aí o LAC se propôs a regravar tudo, regravar o artigo 5º completo, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais organizada. A gente está agregando agora informações muito bacanas de concurso, de jurisprudência, vai ter slide padronizado para todas as aulas. Agora o artigo 5º ficou show, tá? Para você estudar vai ficar muito mais fácil. E o LAC tomou uma iniciativa muito legal e que diferencia, que vai fazer diferença nesse momento. Qual que é a iniciativa do LAC? A gente agregou o artigo 5º por assuntos. Sim, tudo que disser respeito à vida vai ficar numa aula. Tudo que disser respeito à segurança, por exemplo, vai ficar em outra aula. Tudo que disser respeito à propriedade ou à igualdade ou à liberdade, enfim, cada um desses valores, desses direitos fundamentais terá uma aula específica. Então, todos os dispositivos da Constituição que falarem, por exemplo, da Constituição não, do artigo 5º, que falarem, por exemplo, sobre propriedade, vão estar concentrados em uma aula. E nessa aula você vai ter exercício, vai ter jurisprudência, vai ter pitaco da doutrina, belezinha? Essa é a proposta do LAC, sistematizar seu estudo, organizar seu estudo, para você não correr o risco de esquecer algum dispositivo ou de cansar do artigo 5º. O artigo 5º vem otimizado agora, o artigo 5º vem sistematizado para você, meu amigão, para você, bonitona, liquidar qualquer questão de prova em concurso público que cobre de você direitos e garantias fundamentais. Belezinha? Sussa, tranquilos, vamos começar o artigo 5º. Na verdade, a gente vai começar a teoria geral do artigo 5º, beleza? Olha lá, vamos começar então falando da teoria geral de direitos e garantias fundamentais. O primeiro ponto já é um ponto doutrinário, exatamente. Olha só, direitos e garantias fundamentais, para a gente conversar sobre eles era necessário esquematizar isso aqui. Então o que a gente tem? A origem. Tem que discutir a origem de direitos e garantias fundamentais. Eu sei que existem provas de concurso público que te cobram apenas o que está no artigo 5º lá na Constituição. Beleza, show de bola, sossegado, tranquilo. Mas existem provas que te cobram a parte histórica, te cobram a origem dos direitos fundamentais, te cobram os status. Qual é o status que a norma constitucional do artigo 5º possui? Um status negativo, um status ativo, um status positivo, e isso você precisa saber. É teoria pura de direitos fundamentais e você precisa saber porque é simples, é fácil, não tem nada demais, não tem nenhum bicho de 7 cabeças nessa história toda. E sabendo isso, é uma questão a mais na prova. E uma questão a mais são muitos passos mais próximo do seu cargo. Exatamente. Tá? Então a gente não pode desperdiçar esse tipo de informação. Direitos humanos e direitos fundamentais, existe uma comparação que é feita pela doutrina e pelos examinadores também. A gente vai analisar isso, vai discutir se o artigo 5º, por exemplo, é uma norma de direitos humanos ou não é uma norma de direitos humanos, né? Características dos direitos fundamentais, super importante, dimensões. E aí a gente volta a falar um pouquinho de direitos humanos quando fala das dimensões de direitos humanos. Comparado tudo ao artigo 5º. Classificações importantes e destinatários das normas previstas no artigo 5º e nos seus mais de 70 incisos. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos lá, meu amigão, vamos lá, bonitona, prepara que agora a gente vai começar a gravar e falar sobre a origem dos direitos fundamentais. Primeiro ponto a saber, primeiro ponto extremamente importante dessa aula é o seguinte: o que significa direito fundamental?
Esquece que a gente está falando de direito constitucional. Vamos pensar só nessa expressão. Ó, direito fundamental. Tá? Vamos pensar nessa expressão aqui, esquecendo que a gente está numa aula de direito constitucional. Eu quero que você busque aí na tua ideia, na tua memória, no teu conhecimento, na tua experiência, uma informação, qualquer que seja ela, que diga respeito a direito e que diga respeito a fundamental. E aí, o que apareceu? Cabeça, na minha cabeça apareceu no direito, apareceu norma. Regra. Então, beleza. Norma. Regra. Maravilha. E aqui, fundamental, meu amigão? Cabeça fundamental ainda não apareceu. E você, bonitona? Ai, cabeça fundamental, eu penso que é aquilo que é mais importante. Bacana, né? Promoção de sapato é fundamental. Com certeza, né, cabeça? Com certeza. Então, vamos lá. O mais importante, ou seja, aquilo que é mais importante na sua vida, né? Então olha como faz sentido a tua ideia comum, simples, que não tem nada a ver com o mundo jurídico, com uma expressão jurídica chamada direito fundamental. Olha que bacana isso aqui. Norma mais importante, regra mais importante. Tem tudo a ver com a Constituição da República. A Constituição da República ela é tida como a norma mais importante de um país. A norma mater, ou seja, a norma mãe, a lei maior, a lex mater, né? E por aí vai. Então, quando ela fala em direitos fundamentais, ela está falando das normas que são fundamentais para qualquer cidadão. E essa ideia de fundamental é aquilo que é mais importante, né? É aquilo que não é possível viver sem. Aquilo que não é possível viver sem. Essa é uma coisa muito bacana. Pare e pense em algo que você não consegue viver sem. Pensou? E aí, meu amigão? Cabeça, não consigo viver sem o Corinthians. Ah, não. Pelo amor de Deus, vamos falar de alguma coisa bacana, né? Bonitona, pra você a pergunta, o que você não consegue viver sem? Ai, cabeça, eu não consigo viver sem promoção de sapato. Pelo amor de Deus, vocês dois hoje não estão ajudando, hein? Então vamos lá. Ó, o cabeça, o que é fundamental pro cabeça? A família do cabeça. Cabeça não consegue viver sem a chefa dele. Cabeça não consegue viver sem os dois monstrinhos terroristas que ele tem lá em casa, Guilherme e Gabriela. Isso é fundamental para o cabeça, né? Existem inúmeras coisas que são fundamentais para as pessoas. Para cada um existe um valor, existe algo que é mais ou é menos fundamental, né? Para algumas pessoas, por exemplo, como a bonitona aí, promoção de sapato é fundamental, pro cabeça não, né? E você, cabeça, também dou bola não, chinelo de dedo resolve. Então, Corinthians, chinelo de dedo tem tudo a ver, né? E aí, pro Corinthians cabeçudo aí, o Coringão vale tudo, né? É fundamental. A ideia é justamente essa, trabalhar com aquilo que é fundamental para o ser humano. Mas dentro do direito constitucional, eu não posso ficar levando em consideração promoção de sapato ou Corinthians. Então a Constituição, lá no artigo 5º, resolveu criar uma lista de direitos fundamentais individuais e coletivos, ou seja, daqueles direitos mais importantes que os mais importantes previstos na Constituição. Então, se a gente fosse pensar em um conjunto de direitos fundamentais, ou melhor, se a gente fosse pensar num conjunto de normas e de regras super importantes, o artigo 5º seria o núcleo. Sim, seria o núcleo desses direitos importantes, porque dentre os direitos importantes, o artigo 5º é o mais importante. Juntamente com o artigo 7º, juntamente com o artigo 12, eles são os mais importantes da Constituição. Vamos falar do indivíduo, vamos falar da coletividade, vamos falar da nacionalidade, vamos falar dos direitos políticos lá para frente.
no artigo 14. Então, quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais, nós estamos falando das normas mais importantes de um sistema jurídico importantíssimo e de todo um sistema jurídico de normas infraconstitucionais, decretos e legislação. A ideia é justamente essa. Se a gente fosse fazer um desenho, e o Cabeça vai fazer um desenho, né, para variar, Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Grande professor, você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo 2016? Acesse nosso site lá Concursos, que lá nós temos um grande curso. Não é apenas um curso, é um grande projeto pedagógico. Você pode ter certeza. Lá você tem o estudo em regime de metas, você tem um personal coach, você vai ter um treinador pessoal de concursos. Você pode ter certeza, meus amigos, se você cumprir as orientações pedagógicas do site, cumprir as suas metas de estudos, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova você vai fazer uma excelente prova e você não vai tirar o lacre da cabeça, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Nosso curso custa apenas 10 mensalidades de R$25, o melhor custo-benefício da internet. Pode procurar, sem medo de ser feliz, matricular no nosso grande curso, tá certo? Ó, meus amigos, outra coisa, gostou desse material de apoio, dessa aula? Você quer o material de apoio, quer o PDF? Vai lá, acesse nosso site, clique lá em documentos, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula, tá certo? Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.